Olá, neste vídeo vamos falar um pouco sobre testes não paramétricos, em especial o teste Q-quadrado para verificar se duas variáveis categóricas estão associadas. Vamos aproveitar o exemplo desta seção do cruzamento das variáveis FX renda, que é a faixa de renda familiar do entrevistado, e CATEMP, que é a categoria de emprego, a faixa de tempo de emprego em anos. Na sessão anterior, nós já fizemos essa análise do cruzamento dessas variáveis, mas vamos repassar o procedimento aí de tabulações cruzadas. Então, no menu Analisar, vamos aqui em Estatística Descritiva e, por último, em Tabela de Referência Cruzada. Agora, vamos colocar a variável FX renda na dimensão das linhas e vamos colocar CATEMP na dimensão das colunas. Aqui, no subdiálogo Estatísticas, vamos selecionar a estatística Q-quadrado, a estatística de teste Q-quadrado, e clicar em Continuar. Em células, assim como fizemos anteriormente, vamos pedir os percentuais de coluna, as porcentagens de coluna, mas no caso das contagens também vamos solicitar aqui as contagens esperadas, para ilustrar como o teste Q-quadrado é calculado. E vamos clicar em Continuar. Com isso, nós podemos executar o procedimento. Bom, então a saída é a mesma que vocês viram anteriormente, da relação entre a faixa de renda e a faixa de tempo de emprego. A diferença é que aqui surgiu uma saída do teste Q-quadrado. Bom, o que o teste Q-quadrado faz? Ele calcula uma estatística que mede o quanto que a contagem observada, então aqui a contagem, está próxima da contagem esperada, supondo que as variáveis de faixa de renda e faixa de emprego fossem independentes. Então, aqui ele simplesmente compara a contagem da contagem esperada, e calcula essa diferença que a gente chama de resíduo. Só que, se eu fizer isso para todas as células e simplesmente somar, os resíduos vão dar zero. A soma dos resíduos é igual a zero. Então, o que eu preciso fazer é calcular essa diferença e elevar ao quadrado. E dividir esse resultado pela contagem esperada para que os resíduos, que agora padronizados, tenham mais ou menos a mesma escala e sejam comparáveis. E aí eu somo todos os resíduos padronizados e eu obtenho essa estatística aqui, Q-quadrado de Pearson. Ok? Que, sob a hipótese de independência das duas variáveis, tem uma distribuição aproximadamente Q-quadrado, essa aproximação melhora à medida com que o tamanho amostral aumenta. Então, para um tamanho amostral de 6.400, como temos aqui, já é uma aproximação boa, com 6 graus de liberdade, esse DF aqui é de Degrees of Freedom, graus de liberdade. Como são calculados esses graus de liberdade? É simplesmente você pegar o número total de linhas da tabela cruzada menos 1 e pegar esse resultado e multiplicar pelo total de colunas menos 1. Nesse caso aqui a gente tem 4 linhas, então 4 menos 1 igual a 3. Aqui a gente tem 3 colunas, 3 menos 1 igual a 2, então 3 vezes 2, 6. E aqui a gente tem a significância, que é o p-valor do teste, a probabilidade de eu observar, supondo independência entre as variáveis, observar resultados piores do que esse valor aqui, valores maiores dessa estatística. Se a hipótese de independência fosse satisfeita, eu esperaria uma probabilidade aqui relativamente alta, maior que tipicamente 5%, que é o nível de significância da grande maioria dos testes estatísticos. No nosso caso aqui, o valor deu bem abaixo, que está arredondado em 3 casas decimais para 0. Mas se vocês clicarem 2 vezes na tabela de testes Q-quadrado e passar o cursor por cima, vocês vão ver o valor original, que é um valor bem pequeno. Isso significa o quê? Significa que com estes dados é muito pouco provável que a hipótese de independência seja satisfeita. Então, neste caso, a gente rejeita a hipótese nula de independência entre as variáveis e, de fato, essas variáveis estão associadas. Tanto é verdade que a gente já tinha visto anteriormente, que quanto maior o tempo da pessoa empregada, maior é a renda familiar. Aqui a gente apenas comprovou do ponto de vista estatístico. Só é necessário tomar um cuidado muito específico sobre o teste Q-quadrado, porque se as contagens esperadas forem muito pequenas,
este teste pode não conseguir detectar corretamente diferenças na população. Então, nesse caso aqui tem um alerta, né, uma nota de rodapé na tabela de testes aqui, dizendo qual é a porcentagem de células que tinha uma contagem esperada menor do que 5. No nosso caso aqui, as contagens esperadas são bem altas, então não precisamos nos preocupar com isso, e até falar que nenhuma célula, né, ou 0% das células, tem uma contagem menor do que 5. Caso pelo menos 20% das células tivessem uma contagem esperada menor do que 5, nós teríamos que adotar uma outra alternativa, por exemplo, o teste quadrado da razão de verossimilhança, que é mais robusto para tamanhos amostrais pequenos e contagens esperadas pequenas. De qualquer forma, os dois valores geralmente coincidem, tá? Tanto do quadrado de Pearson quanto da razão de verossimilhança, mas a razão de verossimilhança é mais poderoso, né, para detectar diferenças na população do que o teste quadrado de Pearson quando o tamanho amostral dos dados é pequeno, ok? Então, chegamos à conclusão que, de fato, a faixa de renda está associado com o tempo de emprego. O teste quadrado, ele só vale para dizer se existe essa associação. Ele não diz em que direção ocorre essa associação. Não estou dizendo aqui que se a faixa de renda aumenta, a faixa de emprego aumenta, né, numa relação associação positiva. Não é o caso. O teste quadrado não detecta isso. Ele apenas verifica se os percentuais de coluna aqui são iguais, né? Porque se as variáveis fossem independentes, eu esperaria os percentuais de colunas aproximadamente parecidos, o que não é o caso claramente. Então, com isso, a gente concluiu os resultados do teste quadrado. E é isso por enquanto. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.